Era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. Pode se sentar até aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar trazendo a palavra. Aqui é a primeira vez, mas eu tive outras. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, pela vida da minha esposa, pela vida da minha tia, pela vida dessa sogra, da Ellen, do meu amigo e irmão Derek, que trabalha junto comigo. Agradeço ao irmão Ataíde pela confiança, o pastor, o irmão Edinho, o irmão Israel. E aqui eu não posso deixar de contar um acontecimento que aconteceu com o varão ali, o irmão Israel. Antes de começar a pregar, antes de começar a me despertar uma palavra, Deus usou ele para falar comigo aqui na garagem da igreja. E ele falou para mim: desperta uma palavra que Deus vai te usar. E tanto é que essa Bíblia foi ele que me deu. Então é honra, troca de honra. A gente tem que reconhecer o que Deus faz e agradecer. Eu agradeço pela vida do irmão Israel. Irmãos, a mensagem que Deus nos traz hoje é sobre Jefité, um juiz que Deus ergueu para o povo de Israel. Só que para nós entendermos o porquê Deus ergueu este homem, para quê, eu repito, o porquê e para quê, a gente tem que voltar lá atrás. Então aqui é preciso fazer um breve resumo do povo de Israel. Eu acredito que todos aqui conhecem a história bem do povo de Israel, mas é preciso ser feito para entendermos o porquê deste homem ser erguido por Deus como juiz do povo de Israel. Para quem não conhece, o povo de Israel é uma aliança que Deus fez com Abraão lá atrás. Deus prometeu para ele: a sua descendência vai ser como a areia do mar e como as estrelas do céu. Abraão teve seu filho Isaac, Esaú, Jacó. A descendência continuou com Jacó. Jacó teve suas 4 mulheres, Zilpa, Leia ou Lia. Na Bíblia os 2 nomes se referem à mesma pessoa, Raquel e Bila. Com essas 4 mulheres ele teve vários filhos e veio então o povo de Israel. De Raquel ela teve José, o seu primeiro filho, filho de Jacó, e ele se tornou governador do Egito. Eu vou dar uma resumida para não perder muito tempo. José, se tornando governador do Egito, ele trouxe a sua família para o Egito. Só que a Bíblia vai nos dizer que morrendo, seu pai morreu, ele morreu, então se ergueu outro faraó, a Bíblia nos diz. E esse novo faraó não conhecia José e ficou com medo da multiplicação desse povo na sua terra. Então ele começou a escravizar o seu povo. Então Deus ergue Moisés para libertar o seu povo de escravo do Egito. Moisés caminha com o povo no deserto. Moisés peca 2 vezes contra Deus. Então Deus não permite ele entrar na terra prometida. Deus ergue Josué para terminar de entrar com esse povo na terra prometida, para terminar a sua aliança. Só que Josué também morre. Quando Josué morre, esse povo já está na terra prometida. Ali já se cumpriu a aliança que Deus fez com Abraão e eles já estão na terra prometida. E a palavra do Senhor vai nos dizer que agora, já não tendo mais um líder como Moisés e como Josué, Deus começa a erguer juízes. É por isso que estamos aqui com a Bíblia aberta no livro de Juízes, porque aqui Deus começa a erguer alguns juízes para julgar o povo e proteger o povo de Israel. Então Deus ergueu alguns homens, só que o que Deus me direciona para esta noite está falando é sobre este homem chamado Jefité. Aqui, já fazendo um breve resumo, vamos então começar com o texto. Jefité, da região de Gileade, era um soldado valente. E aqui, irmãos, Deus já começa a falar conosco nesta noite. Soldado valente. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós somos soldados de Jesus. E Jesus gosta de soldados valentes. Então, eu não sei o que você está passando na sua família, na sua vida pessoal, com parentes ou no relacionamento. Só que Deus está dizendo para nós hoje para sermos valentes. Por que sermos valentes? Porque temos a quem recorrer. O nosso recurso é Jesus.
É Jesus que nos salva, que nos liberta. É Jesus que preenche o nosso vazio, tira a nossa dor, independente de qual luta estamos passando. Então o texto vai dizer que este homem que Deus chamou, ele era um soldado valente. E trazendo para os dias de hoje, Deus está nos dizendo: eu preciso de soldados valentes. E como soldados nós vamos ter guerras, vamos ter lutas, vamos ter provas. Só que Deus está dizendo: seja valente, porque o seu recurso sou eu. Então, irmãos, aqui Deus já começa a falar conosco. Deus precisa de soldados valentes. E não só em lutas e em provas. Deus precisa daquele soldado que quando Ele mandar dizer algo, ele tem que ir dizer. Quando Ele mandar fazer algo, ele tem que ir fazer. Vamos falar a verdade, Deus gosta de crente corajoso. Deus não gosta de crente bundão. Vamos dizer a verdade. Então aqui Deus já começa a falar conosco, irmão, nesta noite. Vamos continuar o texto. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. Olha que interessante. Jesus veio de uma descendência de uma prostituta chamada Raabe. Davi, a Bíblia não diz que ele era filho de uma prostituta, mas Davi era filho de uma mulher fora do casamento. Olha que interessante. E agora Jefité, um juiz que Deus ergue para julgar o povo de Israel, filho de uma prostituta. Olha que interessante. O que entendemos com isso, irmão? Deus gosta dos improváveis. Aleluia. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui nesta noite, porque Deus gosta dos improváveis. Deus gosta de tirar lá do fundo do poço, erguer, moldar, usar e pôr na sua obra. Aleluia. Então, irmãos, aprendemos aqui mais uma lição nesta noite, que Deus é Deus dos improváveis. Assim como Jesus mesmo veio de uma descendência de uma prostituta, assim como Jefité veio da descendência de uma prostituta, Deus então vai usar este homem. Vamos continuar com o texto. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefité. Se puder pôr para mim, por gentileza, para a igreja acompanhar, Juízes 11, versículo 2. Eu estou lendo uma leitura mais simplificada para que todos nós conseguimos entender. Versículo 2: A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefité, dizendo: você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. E sim, aqui a gente lembra muito da passagem de José, quando os irmãos vendem ele. Só que aqui os irmãos de Jefité estão expulsando ele, dizendo que ele não vai herdar nada do que é do pai dele, porque ele é filho de outra mulher. E aqui, irmãos, não pode ser deixado de falar o que Deus direciona no meu coração sobre o desprezo. Devemos tomar muito cuidado com quem desprezamos, com quem falamos mal, com quem não damos nada. É porque essas pessoas é as pessoas que Deus gosta de usar. É aqueles que ninguém dá nada, aqueles que ninguém fala que não vai dar certo. É aqueles que Deus pega, molda e põe na obra. Mais uma vez, então não pode ser deixado de falar sobre o desprezo, porque aqui os seus irmãos estavam desprezando ele. Aqui os seus irmãos nem imaginavam o que Deus tinha na vida daquele homem e estava desprezando ele. Então é muito importante destacar aqui o desprezo. No versículo 2, versículo 3: Jefité então fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobé. Lá alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Olha que interessante. Jefité, um homem erguido por Deus para ser juiz, foi expulso pelos seus irmãos. Ele já estava ali guardando aquele sentimento, vamos dizer, de ódio, de vingança, por causa dos seus irmãos, pelo que os seus irmãos fez com ele. E aqui é muito importante destacarmos: cuidado com quem você anda. Por que cuidado com quem você anda? O texto vai dizer que Jefité fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobé, com esse sentimento. Lá alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. O que eu estou querendo dizer? Se chegando em Tobé, Jefité encontrasse homens de Deus, ia dizer para ele: irmão, esquece isso, Deus é justo, eles fizeram isso com você, mas
O que é seu vai te alcançar. Não guarda ódio não, mágoa não. Só que não. A palavra do Senhor vai nos dizer que lá ele encontrou homens ordinários que, em vez de limpar o que tinha, ajudar a limpar o que tinha no coração dele, fizeram ele tornar um homem mais mau do que era. Fizeram tornar a vingança que ele estava guardado se tornar maior ainda. E o ódio dos seus irmãos. Então aqui devemos destacar: cuidado com quem a gente anda. Cuidado. Aquela pessoa que é seu amigo, a sua amiga, ela está te ajudando a seguir o caminho de Deus, ou ela está te afastando dos caminhos de Deus? Aquela pessoa que é sua amiga, ela está te chamando para fazer uma oração, para ir no culto, ou ela está falando: irmão, vamos depois, outro dia a gente vai. Então, irmãos, aqui Deus me direciona e me toca para falar isso. Cuidado com as amizades, porque às vezes a gente nem é, mas por causa da amizade a gente se torna, assim como foi com este homem. Ele chegou em Tobé com um sentimento de vingança, de ódio, só que aquilo ali tinha que vir dele, sim, tem que vir da gente, mas as amizades são influências. Então ele tem uma influência má, que a Bíblia se refere, do qual homens ordinários fez com que esse homem guardasse mais ainda ódio, mais ainda mágoa, e alimentou o que no coração dele? Sentimento de ego, orgulho e soberba. Foi por isso que Jefité já começa desde aqui a confundir o que Deus tem na vida dele. É por isso que Jefité desde aqui já começa a confundir o porquê e para que Deus chamou ele, porque ele deixa se levar pelos seus sentimentos. Então vamos continuar, irmãos. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Versículo 4. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefité na terra de Tobé e disseram: venha com a gente e seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. Aqui uma pequena pausa para o desprezo novamente, porque aquele povo desprezou aquele homem porque ele era filho de uma prostituta. Mas agora o que está acontecendo aqui que o texto nos diz? Algum tempo depois, quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefité na terra de Tobé, porque eles não sabiam que quem estava erguendo Jefité era Deus, que Deus tinha uma obra na vida de Jefité. Então agora eles têm que voltar e chamar Jefité para guerrear e ser chefe entre eles na guerra. Versículo 6: e disseram: venha com a gente e seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. 7. Jefité respondeu: eu sei que vocês me odeiam. Aqui nós já começamos a ver que o coração de Jefité, este homem que Deus está erguendo para ser juiz de Israel, está dividido. Aqui a gente já começa a ver que Jefité não está puro, os seus pensamentos estão virados, porque olha o que ele diz: eu sei que vocês me odeiam. Ele já está com ódio no coração. Influências, homens ordinários, amizades. Então, se esses homens fossem de Deus, ele não estaria assim. Ele ia saber e entender o porquê que Deus estava chamando ele e para quê. Ele ia falar: não, vamos sim, independente do que vocês fizeram para mim, ou não vamos, porque quem está me chamando é Deus, então eu vou. Mas não, olha o que ele diz: eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm pedir ajuda agora que estão em dificuldade? Então aqui a gente já começa, irmãos, a entender que Jefité, ele pega aquilo que Deus deu para ele e começa a usar contra os inimigos dele. Versículo 8: nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas, responderam eles. Versículo 9: Jefité disse: se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês, está certo? Aqui temos a conclusão final, de que Jefité realmente está com o coração virado com esse povo. Aqui temos a certeza de que Jefité está com um sentimento de vingança, de ego, de orgulho, de soberba. Aqui temos a certeza de que este homem não está seguindo, sendo obediente a Deus.